Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui. Bora lá então para mais uma resolução das nossas listas aqui da revisão da série pré-cálculo. Estamos terminando aqui o nosso assunto de função polinomial, tratando agora da parte 3, a parte final. E nessa parte a gente viu como fatorar completamente o polinômio e como realizar a divisão de polinômios. Mas antes da gente começar a falar da lista em si, já peço aí que você se inscreva no canal, já curta o vídeo, já manda para aquele amigo que você sabe que também precisa revisar esse tipo de conteúdo. Bora lá então, questão número 1. Na questão 1 eu pedi que você fatorasse as funções polinomiais de duas maneiras, em termos lineares e quadráticos ou completamente, ou seja, vamos relembrar lá da parte teórica. Se você estiver lidando só com números reais, você sempre vai poder fatorar sua função polinomial em termos lineares, do tipo x menos c, ou em termos quadráticos irredutíveis, quando você achar uma equação quadrática que não vai ter raízes reais, beleza? Ou você pode fatorar completamente o polinômio usando as raízes complexas. Então vamos ver como é que fica. Na letra A, a gente tem a função f de x igual a x à quarta mais 4x ao quadrado. Da primeira maneira, eu posso simplesmente vir aqui e escrever f de x igual a... Qual que é um fator comum aqui? X ao quadrado. Então tem um x ao quadrado que multiplica outro x ao quadrado, para voltar no x à quarta, mais 4. Beleza. Perceba o seguinte, essa equação aqui, x ao quadrado mais 4, eu não consigo fatorar ela mais nos reais. Por quê? A equação x ao quadrado mais 4 igual a zero, que é equivalente a x ao quadrado igual a menos 4, não tem raízes reais, só tem raízes complexas. Então, dali eu não consigo sair nos reais. Então, ali está fatorado em termos lineares e quadráticos irredutíveis. Nesse caso, ali só tem termos quadráticos, beleza? Mas, se eu estiver lidando agora com os números complexos, eu sei que a raiz aqui de menos 4 é mais ou menos 2i, Vamos relembrar lá da nossa revisão de números complexos. Beleza. Então, se agora eu estou lidando com números complexos, qual que vai ser minha fatoração completa? f de x é igual a x ao quadrado, que multiplica x menos 2i, x mais 2i, beleza? Nos complexos, então, te permite fatorar completamente. Letra B. f de x igual a x ao cubo menos 2x ao quadrado mais 2x. Vamos lá. Posso colocar um x em evidência? Então fica x que multiplica x ao quadrado menos 2x mais 2. Então, a princípio é isso. Vamos ver se essa segunda equação ela pode ser quebrada em termos lineares. Vamos calcular, por exemplo, o delta dessa equação. O delta vai ser b ao quadrado, que é 2 ao quadrado, que é 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, que é 2. Então, menos 4 vezes 2, menos 8. Meu delta, então, deu menos 4. Não tem raízes reais. Então, nos reais, eu não consigo sair daquela fatoração. Mas, se eu estiver lidando com os complexos, como é que eu tiro a raiz dessa equação? Vamos lá. X vai ser menos b, então menos menos 2 mais 2. Mais ou menos raiz de delta, a gente acabou de calcular, é mais ou menos 2i sobre 2a. O a que vale 1, então aqui é sobre 2. Perceba, então, que tem duas raízes complexas. Posso dividir todo mundo por 2, então fica 1 menos i e 1 mais i. Beleza? Agora pronto, eu posso fatorar completamente a minha função. Então vai ser o x, que já estava ali, e multiplica x menos 1. Menos com menos aqui fica mais. Então x menos 1 mais i, e aqui x menos 1 menos i, essa segunda raiz. Beleza? Está fatorado então completamente. Na letra C a gente tem f de x igual a x à quarta mais 2x ao quadrado mais 1. Então vamos lá. Se eu quiser fatorar isso aqui nos reais, a gente pode perceber o seguinte, olha a cara aqui dessa equação, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito, olha se isso não é do tipo x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, ó. O quadrado do primeiro, x à quarta, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Agora perceba que essa equação, x ao quadrado mais 1 igual a zero, não tem raízes reais, vai ter raízes complexas. As raízes, então, x igual a mais ou menos i, beleza? Então, nos reais, eu não consigo sair aqui dessa fatoração. Nos complexos, eu posso agora escrever e as raízes são x menos i, x mais i, só que relembrando que esse cara está ao quadrado. Então, são raízes ali com multiplicidade 2, para no fim das contas a gente ter 4 raízes, que é o que pede aqui o polinômio de ordem 4. Na questão número 2, eu pedi que vocês realizassem a divisão de polinômios, Um assunto aí super importante envolvendo funções polinomiais. Na letra A tem a seguinte divisão, menos x ao cubo menos 2x mais 6 dividido por x mais 1. Aí vamos relembrar lá da parte teórica que a gente tem duas maneiras de dividir os polinômios. O método da divisão longa ou o método da divisão sintética, ou o algoritmo de Brio-Ruffini, que é muito conhecido por aqui. E a gente pode aplicar esse algoritmo justamente em situações que você está dividindo aqui por um termo linear do tipo x menos c, beleza? Nesse caso aqui, o c vale menos 1, Porque fica x menos menos 1, vira x mais 1. Então é um algoritmo, você tem que seguir um passo a passo. Então vamos lá. Qual que é a primeira ideia? Você vai escrever uma tabelinha aqui com
esse termo aqui, que é o c, né, o equivalente aqui do divisor, beleza? Você vai escrever os coeficientes do polinômio aqui do numerador. Então, a gente está partindo aqui do x ao cubo, o coeficiente é menos 1. Não tem x ao quadrado na fórmula, mas você tem que escrever da mesma forma uma coluna que equivale ao x ao quadrado. Se não tem, quer dizer que o coeficiente dele é 0. E o x elevado a 1, o coeficiente é menos 2. E o que seria o x elevado a 0, o coeficiente é 6. Então, estão todos ali os coeficientes, beleza? Aí, o que a gente vai começar a fazer? A gente vai multiplicar esse termo aqui pelo primeiro termo da coluna ao lado. Então, você vai multiplicar menos 1 vezes menos 1, aqui vai ficar 1. Você vai escrever esse número agora na coluna ao lado aqui do primeiro termo, na linha de baixo. Vamos agora somar essas duas primeiras colunas. Então, aqui fica menos 1, aqui é como se tivesse um 0. Então, desce o menos 1. E 0 mais 1, aqui fica 1. Agora a gente vai pegar esse 1 aqui e vai multiplicar lá para aquele termo, beleza? Então fica 1 vezes menos 1, menos 1. Esse termo vem para cá agora. Eu somo esses dois caras. Menos 2 com menos 1, menos 3. Eu vou pegar esse menos 3 agora e vou multiplicar por aquele cara lá. Menos 3 vezes menos 1, 3. Somei esses caras, 6 mais 3, 9. Então pronto. Acabei aqui quando eu completo todas as colunas. Esse termo aqui na última coluna, ele vai ser o resto. E esses termos aqui, eles são os coeficientes do quociente. Beleza? Lembrando sempre que o quociente ele vai ter uma ordem ali de grandeza no expoente em relação ao dividendo. Então, como que a gente poderia escrever essa divisão de polinômios? Então, menos x ao cubo menos 2x mais 6 dividido por x mais 1 é o mesmo que o quociente. Então, é menos x ao quadrado mais x menos 3, mais o resto dividido ali pelo divisor, x mais 1. E tem uma outra forma da gente escrever isso, que é como se a gente estivesse multiplicando dos dois lados dessa equação pelo divisor por x mais 1. Então aqui fica x mais 1 e multiplica menos x ao quadrado mais x menos 3, mais o resto, que é 9. Letra B, a gente vai fazer a divisão agora de 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x dividido por 2x menos 3. Perceba que agora o divisor não é daquele formato x menos c. Eu não posso usar o Briot-Ruffini. Eu vou usar então a divisão longa, a divisão normal, tá? E aí a gente vai só reescrever o dividendo e o divisor dessa forma. E aí qual que é o procedimento? Você primeiramente vai pegar o termo aqui de maior expoente e dividir aqui por esse termo de maior expoente do divisor. Então fica 2x ao cubo dividido por 2x, o 2 cancela. X ao cubo dividido por x, sobra aqui então 1x ao quadrado. Beleza. Agora você vai multiplicar x ao quadrado pelo divisor. Então fica x ao quadrado pelos 2x é 2x ao cubo, a gente acabou de fazer. X ao quadrado vezes o menos 3, aqui fica menos 3x ao quadrado. Agora você vai subtrair esses dois caras. Você está subtraindo então essas duas linhas. Então perceba que esses dois caras aqui cancelam e sobrou apenas um menos 2x. Agora você vai pegar esse menos 2x e vai ser a mesma ideia. Menos 2x dividido ali pelo termo aqui de maior expoente do divisor. Então menos 2x dividido por 2x, perceba que vai sobrar aqui menos 1. Agora você vai multiplicar menos 1 vezes o divisor. Então fica menos 2x e menos vezes menos 3 mais 3. Você faz agora essa subtração, vai cancelar aqui esses dois caras. Aqui é como se tivesse um 0. Então, 0 menos 3, aqui sobrou para mim menos 3. Esse cidadão aqui, então, é o resto e esse cara é o quociente. Então, como que a gente pode escrever isso? Então, 2x ao cubo menos 3x ao quadrado menos 2x dividido por 2x menos 3 é o equivalente que x ao quadrado menos 1 menos 3 sobre 2x menos 3. Ou que também é a mesma coisa aqui, 2x menos 3 e multiplica x ao quadrado menos 1 e o resto, que é menos 3. Letra C agora a gente tem x à sexta mais x à quarta mais x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1. Então vamos reescrever daquela mesma forma. Então, novamente, qual que é o procedimento? Você vai pegar esse termo aqui de maior expoente e vai dividir pelo termo de maior expoente do divisor. X à sexta dividido por x ao quadrado, isso aqui é x à quarta. Você vai multiplicar agora x à quarta pelo divisor. Então vai ficar x à quarta vezes x ao quadrado, x à sexta, mais x à quarta vezes 1, x à quarta. Beleza. Faço agora a subtração entre esses caras. Perceba que esses termos aqui vão cancelar e vai sobrar
simplesmente x ao quadrado mais 1. Só que agora ficou fácil, né? Porque, olha só, x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1 só pode ser 1 e resta o quê? Resta nada. O resto vai ser 0. Então, o meu resto aqui vai ser 0. Ou seja, x à sexta mais x à quarta mais x ao quadrado mais 1 dividido por x ao quadrado mais 1 é simplesmente x à quarta mais 1, né? Que é o mesmo que escrever que esse cara aqui é equivalente a x à quarta mais 1 multiplicado por x ao quadrado mais 1, né? Não tem resto, o resto é 0. Para finalizar, na questão número 3, eu dei gráficos de funções polinomiais, informei o grau da função que está ali naquele gráfico e pedi que a partir dali você deduzisse a fórmula da função. Então vamos lá. A gente sabe que a gente sempre pode fatorar o polinômio da forma p de x é igual a 1a, que é o coeficiente ali do termo de maior expoente, vezes os fatores ali correspondentes aos zeros do polinômio. Se a gente tem um gráfico do polinômio e a gente consegue identificar do gráfico os zeros, que é exatamente ali os pontos que interceptam o eixo x, a gente pode voltar para trás e jogar esses pontos na fórmula e deduzir qual é a fórmula. Vamos ver como é que fica aqui nessa letra A. Então, perceba o seguinte, vai ser uma função f de x qualquer, que é um a que multiplica. Quais são os zeros? Perceba que a gente tem zeros aqui na parte positiva do eixo x em 1, então aqui fica x menos 1. Um outro zero aqui é o 2, então aqui é x menos 2. E na parte negativa a gente tem um zero aqui em menos 1. Só que menos 1, então aqui fica x mais 1. Beleza. Eu ainda preciso saber quanto que vale meu A. O meu A vale 1, vale 2. Como que eu descubro? Perceba que a gente tem uma informação aqui de quando x vale 0, o meu gráfico aqui intercepta o eixo y em y igual a 2. Então, eu estou te falando o seguinte, que f de 0 é igual a 2. Só que quem que é f de 0? Se eu jogo x igual a 0 aqui nessa minha equação, vai ficar um a e multiplica 1 menos 1 vezes o menos 2 vezes 1. Concorda? Menos 1 vezes menos 2 fica mais 2. Então, 2a é igual a 2, então meu a vale 1. Beleza, agora eu tenho meu a, eu sei então que a minha função ela vai ser do tipo f de x é igual a simplesmente x menos 1, x menos 2 e x mais 1. Eu posso agora expandir esse cara, poderia deixar dessa forma fatorada, mas vamos ver como é que é a forma expandida dessa função. Então isso aqui é x menos 1 que multiplica x mais 1, a gente sabe que é x ao quadrado menos 1, né? Produto da soma pela diferença. E isso aqui está multiplicando x menos 2. Vamos fazer aqui agora uma associativa. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. X ao quadrado vezes menos 2, menos 2x ao quadrado. Menos 1 vezes x, menos x. E menos 1 vezes menos 2, mais 2. Então está ali a função que corresponde àquele gráfico. Letra B. A minha função então vai ser de que tipo? Um a que multiplica. Quais são os zeros que a gente consegue ver daquele gráfico? Aonde que está interceptando o eixo x? Percebe que tem um zero aqui em menos 1? Então aqui tem x mais 1. Agora perceba o seguinte, eu te falei que a função é de grau 3, mas só tem um outro ponto que está interceptando aqui, que é aqui em x igual a 2, esse ponto aqui. Então aqui a gente teria um x menos 2. Mas olha só, a gente descobriu um zero, que é o menos 1. E a gente descobriu um outro zero e olha o formato aqui da curva naquele zero. Tem o formato ali de uma parábola. Lembra que a gente já discutiu isso. Quer dizer então que esse zero tem que ter multiplicidade de 2. Porque é como se ele aparecesse duas vezes e completando com o outro zero, que é o menos 1, a gente tem uns 3 zeros, que é de uma função polinomial de grau 3. Beleza? Então esse é o formato da minha equação. Para eu descobrir o valor de A, mesma ideia. Meu f de 0, ele vai ser um a que multiplica, o 0 aqui mais 1 fica 1, o 0 com menos 2 é menos 2, menos 2 ao quadrado é 4. Então aqui a gente tem 4a, que é igual a do gráfico. Quando x é 0, o meu y aqui vale exatamente 4. Então aqui eu tenho 4a igual a 4, o meu a então vale 1. Então minha função ela é simplesmente do tipo x mais 1, que multiplica x menos 2 ao quadrado. Já vamos abrir esse cara aqui. Isso aqui é x ao quadrado menos 4x mais 4, né? O quadrado ali da diferença. E a gente agora vai ter que novamente aplicar uma associativa para pegar a forma expandida dessa função. Então a gente tem f de x igual a x que multiplica x ao quadrado, x ao cubo. É o meu único termo de x ao cubo. Aí vamos lá, vamos descobrir quais são os termos que tem x ao quadrado. X que multiplica menos 4x, menos 4x ao quadrado. Só que 1 que multiplica x ao quadrado também tem x ao quadrado. Então menos 4x ao quadrado mais 1. Então, menos 3x ao quadrado. Temos que tem x. X vezes 4, 4x. Só que 1 vezes menos 4x, 4x com menos 4x cancela. Então, não tem termos ali
com o x, beleza? Sobra então para mim simplesmente o 1 vezes o 4. Então está aqui, essa é a minha forma expandida dessa função. E para terminar, letra C. Vamos lá. Esse gráfico aqui é de uma função polinomial de grau 4. Perceba que eu dei a dica ali para vocês. O meu f de x ele vai ter que ser do tipo a que multiplica. Então, o grau 4 tem que ter 4 zeros. Mas perceba que aqui pelo gráfico só tem 2 pontos de interceptação com o eixo x. O que está me falando? Olha o formato ali da curva. A gente tem raiz de multiplicidade 2. Então, a gente vai ter uma raiz aqui em menos 2. Então, é x mais 2 elevado ao quadrado. E uma outra raiz em 1. Então, é x menos 1 elevado ao quadrado. Beleza? Duas raízes com multiplicidade 2. 4 raízes no total. Tudo certo. Então, vamos descobrir qual que é o valor de a. F de 0 vai ser 0 mais 2, 2 ao quadrado, 4. Então, a aqui multiplica 4 e ali que multiplica 1. Então, a gente tem 4a igual a, novamente, aqui ó, no meu gráfico, quando o x vale 0, o meu y novamente vale 4. Né? Então, ficou fácil. Para todas aí, o a vale 1. Então, qual que é o formato da minha função? É simplesmente x mais 2 ao quadrado, que multiplica x menos 1 ao quadrado. A gente poderia, de diversas formas, expandir esse cara. Vamos escrever da seguinte forma. Perceba que isso aqui vai ser x ao quadrado mais 4x mais 4 e multiplica x ao quadrado menos 2x mais 1. Então, vamos pegar aquela mesma ideia de fazendo as associativas. O único termo que vai ter x à quarta. Então, x ao quadrado vezes x ao quadrado, x à quarta. Beleza. Vamos para termos de x ao cubo agora. X ao quadrado vezes menos 2x, menos 2x ao cubo. Mas a gente tem 4x vezes x ao quadrado, 4x ao cubo. 4 menos 2, sobra 2x ao cubo. Beleza. Termos com x ao quadrado vezes 1, beleza. 4x que multiplica menos 2x fica menos 8x ao quadrado. Então, menos 8 com 1, menos 7. E 4 vezes x ao quadrado, menos 7 com 4. Então, aqui fica menos 3x ao quadrado. Termos que tem x. Então, aqui fica 4x vezes 1, 4x. E 4 vezes menos 2x, menos 8x. Menos 8 com 4, menos 4x. E, por último, sobrou o termo independente, 4 vezes 1 igual a 4. Está ali a minha forma expandida dessa função. Então é isso, essa foi a nossa última lista de funções polinomiais. Na próxima semana a gente vai tratar de outro tipo de função. Então, muito obrigado pela sua atenção, eu vou ficando por aqui. Bons estudos, aquele abraço, até a próxima e valeu, tchau, tchau.